Olá, sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria Centro-Sul. Nós somos as PECs de anos iniciais, eu, Pamela, a Cris, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês, dando continuidade, né, aos ATPCs anteriores, tá bom? Lembrando que a nossa dirigente é a professora Maria Isabel Faria. Na conversa de hoje, a gente vai abordar uma metodologia ativa. Então, nós conversamos um pouquinho sobre as metodologias ativas em 2 ATPCs anteriores, e o foco de hoje é a gente destacar apenas uma, tá bom? Lembrando que a nossa ATPC contempla o período de 21 a 25, sempre a semana B, né, do cronograma estipulado. Eu e a Cris somos as responsáveis, e os nossos professores são todos vocês, né, que atuam nos anos iniciais, tá bom? Eu não vou comentar com vocês nada a respeito de qual é essa metodologia. E aí, no decorrer da formação, vocês irão descobrir, tudo bem? Vamos lá. Então, neste primeiro momento, eu gostaria de abordar a devolutiva das ATPCs anteriores. Então, não sei se vocês recordam, mas nós optamos por fazer apenas uma devolutiva nos 2 ATPCs, né, de metodologias, para que a gente pudesse, como eles eram continuidade, para que a gente pudesse ter uma visão do todo, tá bom? E aí nós trouxemos para vocês algumas colocações muito ricas e pertinentes, tá? A primeira dela diz respeito a mais formações específicas na área da pedagogia da aprendizagem, com indicação de autores para embasamento teórico. Diante dessa colocação, o que nós pensamos, né? Já temos o hábito de colocar algumas indicações nas referências e também na descrição do vídeo. Então, lá no YouTube, né, vocês encontram a descrição de algumas sugestões que gostaríamos que vocês estudassem, se aprofundassem. Lembrando que são sempre sugestões de indicadores, tá bom? E nas referências também, porque às vezes o professor, ele não tem acesso a esse material. Por isso que optamos em também colocar na descrição. Então, sempre que a gente achar interessante alguma indicação, colocaremos, tá bom? Outro questionamento, né, outro apontamento, melhor dizendo assim, em relação à devolutiva, diz o seguinte, que em relação à formação, essa professora não tem dúvida, apenas um questionamento sobre como trabalhar essas metodologias ativas, pensando nas propostas que nós apresentamos, né, nas lâminas da TPC, tendo que prioritário, né, os livros didáticos. Então, ela colocou uma preocupação em relação de como que ela faria esse trabalho com as metodologias utilizando o livro. E ainda ela acrescenta, dizendo que, para ela, metodologias envolvem projetos e pesquisas, e tendo como apoio os livros didáticos, não como foco principal. Então, ela colocou esse questionamento, muito pertinente. E aí, o que a gente poderia colocar em relação a isso? Lembrando que sempre que a gente apresenta aqui, assim como as indicações, elas são sugestões, né? E quando a gente fala em metodologias ativas, o que a gente pensa? Acho que a gente precisa ter uma clareza, primeiro, e uma propriedade muito, muito firme para que a gente consiga entender qual que é a essência de metodologias ativas. Então, que tem, na verdade, por objetivo, ou por estratégia, né, que é uma estratégia e tem como objetivo incentivar esse meu estudante para que ele seja um protagonista da sua aprendizagem. Então, que ele construa o seu percurso, né,
em relação à aprendizagem de um determinado conteúdo. E pensando por esse lado, a gente pode dizer que pode sim ser utilizado o livro didático para que eu desenvolva essa metodologia, como qualquer outro recurso que a professora tem em sala de aula. Tá? E aí o que é importante? É importante que a condução do professor seja feita de uma outra forma, pensando no objetivo que ele gostaria de alcançar. Então, eu não sei se eu fui clara ou se eu consegui esclarecer a sua dúvida, professora, mas caso não tenha sido, continue colocando, né, na devolutiva essa observação, que aí a gente tenta, de uma outra forma, tentar te ajudar, tá bom? Mas a ideia principal é que o estudante seja o protagonista do seu aprendizado. Essa é a ideia, tá? Outra evolutiva que apareceu para nós disse o seguinte, que uma formação mais prática, com oficinas, mão na massa presenciais, pois as teorias são frequentes para os docentes, falta ver e fazer as ideias na prática. Eu acho fantástico mão na massa, né? Eu acho que a gente aprende muito e quando a gente fala em mão na massa, eu entendo que a gente consegue unir a teoria com a prática. Então, todo aquele conteúdo, todo aquele aprendizado que eu tive, né, através do estudo, eu consigo vivenciar e verificar na prática. Então, é muito rico. Porém, infelizmente, a gente não consegue fazer esse movimento de uma forma presencial para o público que são os professores, por conta de legislação e por conta do quantitativo mesmo, a gente não teria como. Mas a gente, em alguns momentos aqui na diretoria, a gente convida, né, e convoca esse professor para que ele esteja aqui com a gente. Tá? Então, é um pouquinho que a gente consegue fazer dentro do que a legislação também permite que aconteça. Pensando em APPC, podemos amadurecer a ideia de boas práticas, né? De socializar um pouquinho com vocês o que acontece de bacana nas escolas. Já fizemos um movimento um pouco em relação a isso, mas a gente pode aprofundar, pensar em 2023 se continuarmos nesse mesmo formato, de a cada um período, né, a gente trazer uma boa prática de um determinado assunto. A gente precisa amadurecer também isso, mas eu acho que é muito rica essa ideia, né, Cris? Então, são ideias que vão surgindo conforme a colocação de vocês nas avaliações. Por isso que a gente sempre diz o quanto é importante que vocês registrem as informações de vocês, tá bom? Bom, e aí, para a gente, né, começar o assunto um pouquinho, eu tenho um destaque para uma palavra aí, que é o estudante, que é bastante importante na escola, né? Acho que sem estudante, sem professor, essa dinâmica não acontece. E aí um questionamento, uma pergunta, né? Que qual papel é desempenhado pelo sujeito aprendente? Quando eu digo em aprendente, eu preciso ter uma clareza muito grande que aprendente é todo mundo, não é só o estudante. O professor também aprende constantemente. Neste caso aqui, a gente está focando no estudante. Mas aprendente é aquele sujeito, aquela pessoa que aprende, né? Que está passando por um processo de aprendizagem. Então, esse é o nosso sujeito aprendente, o estudante. E quando eu enquanto professor, né, eu sei que o meu aluno, que o meu estudante, ele é aprendente. Como que eu consigo verificar tudo isso? Né, no dia a dia, de que forma? Então, a partir do momento que esse meu estudante, ele tem uma boa escuta, né, tem aquela escuta ativa, ele consegue ouvir, ele consegue investigar, consegue interagir com o outro, refletir, colocar a sua opinião, ser crítico, eu sei que esse meu estudante, ele é um sujeito aprendente.
Ele consegue relacionar todo esse aprendizado. Então, eu acho que fica aí um alerta e algumas sugestões, algumas dicas para o professor verificar o quanto esse meu estudante ele é um sujeito aprendente. Lembrando que o professor faz esse papel, né, de ensinar ao estudante para que ele aprenda, tá bom? Já começamos um pouquinho e aí a gente vai entrar realmente em uma das metodologias ativas que a gente vai abordar na nossa TPC de hoje. Vamos conversar um pouquinho, que seria sobre o projeto, né, o famoso ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, tá bom? E eu acho que é isso, né, Cris? Eu passo para você agora. Olá, eu espero que estejam todos bem, né? Quando a gente fala desse estudante aprendente, né, que vai desenvolver uma atenção, um foco no conhecimento, uma das metodologias que a gente pode trabalhar melhor, que maior sucesso tem, é a ideia do projeto. É muito importante quando a gente fala de projeto, as pessoas ficam pensando em alguma coisa muito mirabolante, alguma coisa muito longa. Não, projetos pequenos, projetos curtos, que têm um começo, um meio e um fim. Então, hoje a nossa proposta é discorrer sobre o projeto, e um projeto pensado para os anos iniciais, adaptado para a ideia dos anos iniciais. Por quê? Porque nos outros segmentos, a gente pode pensar nesse projeto já com um contorno científico, com um contorno de abrangência científica, de experiências. Isso não vai tirar o mérito do nosso trabalho nos anos iniciais, ao contrário. Aqui a gente tem o início de um processo de alfabetização científica, sabe, Pamela? A gente pode, na verdade, começar um diálogo, estruturar um trabalho com os nossos estudantes. E aí, quais seriam as características de um projeto, né? É uma metodologia ativa que propõe a atividade prática como ferramenta. Então, assim, a atividade prática. A professora fez a colocação sobre a devolutiva, levando em consideração os conteúdos que ela tem que dar conta, né? Através dos livros didáticos, através do material da rede. E aí, ela pode usar um projeto que agregue vários conhecimentos como uma atividade prática. Ela vai dar conta do conteúdo, ela vai dar conta das atividades e, ao mesmo tempo, ela vai começar a desenvolver nas crianças esse espírito de investigação. Inclusive, Pamela, lá na nossa sugestão e também no próprio canal, vai ter lá como referência um vídeo do professor Miguel Nicoleles, que é um grande cientista, que é uma figura extremamente importante para a ciência brasileira, e ele vai contar do quintal da minha avó. E aí é um vídeo curtinho, muito legal, em que ele vai contar essa trajetória, né? Nesse canal ele conta a sua trajetória enquanto cientista e vai falando sobre a ciência. E me chamou muita atenção a sensibilidade sobre a questão do quintal. Lembrando que há um tempo atrás a gente trabalhava com os animais de jardim, né? E que era um projeto significativo para os primeiros anos, principalmente, né? Então, vamos lá. 2, tende a despertar o interesse da turma e favorecer o engajamento. Como? Gente, se eu coloco o meu aluno como alguém que vai investigar, ele vai sentir interesse, principalmente as crianças que são curiosas, né? Eu falo que a curiosidade é a chave do nosso trabalho em relação às crianças e a criatividade. Então, assim, esse interesse em si, esse engajamento é extremamente importante
dentro de um projeto. Outra coisa importante, aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um processo de investigação. Ora, se eu vou investigar, eu preciso de me instrumentalizar. E essa é a construção do projeto. É instrumentalizar os meus alunos. Então, desde a tenra idade, a gente pode cultivar neles um processo de alfabetização científica. Sabe? Tudo depois, mais para frente, vai ficando mais fácil de ser assimilado se a gente começar a instrumentalizá-los logo cedo, né? Outro aspecto, há um planejamento de como serão trabalhados determinados conteúdos. Planejamento. Projeto pressupõe plano. Então, nós precisamos de pensar num planejamento, e não é um planejamento do professor, é um planejamento que envolve as crianças. Através do quê, Pamela? Através de perguntas, de questionamentos. Se você colocar o seu aluno dentro do processo de projeto e você ser o mediador, vocês vão se surpreender com a capacidade deles de articularem e de elaborarem o processo de conhecimento. Então, assim, é necessário dar essas ferramentas. E o planejamento é um passo importantíssimo. Outra coisa, a aprendizagem baseada em projetos, ela procura solucionar problemas da vida real, com propostas mais amplas, tá? Projeto tem que ter vida real, tem que ter problema real. Por quê? Não é ficcional. Ele tem que ter uma correlação com a vida. Então, quando eu proponho um projeto para as crianças, ele tem que ter um tema instigante. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver daqui a pouco. Aí, Cris, desculpa te interromper, mas quando você fala em problemas, né, da vida real, eu volto lá no item 2, quando diz para favorecer o engajamento. Sim. Então, quando tem um problema, né, uma situação real, um problema real, eu contribuo e fica muito mais fácil esse engajamento da turma em pensar ou criar soluções para a resolução desse problema. E aí a gente também tem que só que destacar que todo esse projeto parte do planejamento claro do professor, né, pensando nos objetivos que ele gostaria de alcançar. Então, ele propõe para a turma, né, e a turma, como no coletivo, discute e abraça esse projeto. Então, é um trabalho mesmo que o professor ele vai apenas mediando a aprendizagem dos estudantes. Não seria isso mesmo? Ao fazer isso, o professor promove o trabalho em grupo. E os alunos vão aprendendo a trabalhar de forma colaborativa, porque as partes somadas vão dar um todo. E o todo é que é importante nesse processo de engajamento para o conhecimento. Então, eu tiro o meu aluno de uma condição passiva, sabe? É isso que você ressaltou que é muito importante. Ele sai da condição passiva e ele se torna o quê? Detentor de um determinado conhecimento, porque ele vai investigar, ele vai pesquisar. E aí tem uma coisa muito interessante também, Pamela. Quando a gente pensa em pesquisar dentro de um projeto, nós damos à palavra pesquisar um valor não banal. A gente valoriza a ideia de pesquisar. A gente começa a pensar no âmbito da ciência, na perspectiva da ciência. E a ciência é algo extremamente valorosa para a humanidade. Se não fosse a ciência, nós não estaríamos diante de uma câmera gravando um vídeo sobre um determinado assunto. Nós precisamos da ciência, nós precisamos dessas crianças cada vez mais criativas e investigativas. Se vocês olharem bem, nós começamos falando de aprendizagem criativa, nós falamos de metodologias e hoje nós estamos falando de projeto, né? Por quê? Porque nós acreditamos que esse seja o caminho para que o aluno desenvolva uma autonomia, para que ele seja protagonista.
professor vai perder espaço? Não, o professor vai ser valorizado. Por quê? Porque ele vai ensinar, ele vai instrumentalizar. Isso é novo na história? Não. Na história da pedagogia, a gente começa o século XX com John Dewey, falando desse processo, valorizando essa mediação que o professor deve realizar. E o projeto é a melhor forma. Como é que a gente pode, então, estruturar um projeto, né, Pamela? A gente precisa conhecer esses detalhes. Primeira coisa, a gente sempre tem que ter um conhecimento prévio. E aí, nós dialogando, né? Eu falei para a Pamela, sabe, Pamela, se eu tivesse uma turma, eu faria o seguinte: eu pegaria e faria uma pesquisa com os alunos de temas que eles têm curiosidade. Aí um fala uma coisa, outra coisa, e a gente vai anotando. E o bacana, Cris, é que quando você faz esse movimento, você já está ensinando para o estudante como que pesquisa, porque ele não sabe. A gente precisa mostrar para ele, chamar a atenção de como se faz uma pesquisa. Perfeito. Então, a partir desses temas, eu faria uma votação, né? Uma votação e destacaria. Vamos dizer que eles resolvessem dinossauros. Vamos lá, dinossauros. Aí o professor teria um tempo para pesquisar sobre os dinossauros, né? Porque o professor vai ter que se apropriar desse conhecimento, E aí, o que ele faz? Ele vai construir uma pergunta instigadora, uma pergunta que instigue para um questionamento inicial. Então, vamos lá, sei lá, por que os dinossauros desapareceram da Terra? E aí, essa pergunta sobre o desaparecimento dos dinossauros seria a pergunta norteadora, né? O questionamento inicial. E a partir disso, nós levantaríamos as hipóteses, tá? É a partir do conhecimento prévio que eu vou. Então, como é que eram os dinossauros? Qual a dimensão que eles tinham? Você vai questionando. Lembrando que a gente vai ter que chegar na ideia do desaparecimento deles. E aí eu construo uma justificativa. Gente, a justificativa não é do aluno, óbvio, é do professor. E ela está relacionada com a importância que se dá ao aprender a aprender e ao envolvimento do aluno em sua aprendizagem. Isso já disse Zabala em 1998. Ou seja, a justificativa nós já temos. É a aprendizagem do aluno no processo do aprender, de se apropriar. Lembram dos 4 pilares, né? De Edgar Morin. E os objetivos? Olha, os objetivos ele deve ser compartilhado, né, com os alunos e relaciona-se ao produto final. Qual seria o produto final? Sei lá, uma exposição sobre os principais dinossauros, uma exposição sobre as condições do planeta naquele momento, a partir das pesquisas, né? As condições arqueológicas em que se encontram, né? Os sítios arqueológicos. Tem uma gama de coisas aí. E o produto final podia ser um vídeo, um podcast, uma apresentação, um mural, alguma coisa. Por que o produto final? Porque os nossos alunos precisam de alguma coisa concreta que fale desse processo. Porque vai ser um processo, eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que desenhar, eles vão ter que organizar. E isso é importante, o produto final. E que eles percebam, né? O começo, o meio e o fim. É importante nós criarmos o estudante nesse período. Sim. Na sequência, né? Conteúdos específicos. Ora, é uma oportunidade que a gente tem para construir uma abordagem interdisciplinar. Por quê? Porque se eu falo de dinossauros, eu preciso falar de geografia, eu tenho que falar de história, eu tenho que falar de ciência, de matemática, eu tenho construção de tempo, tem uma série de coisas, uma série de temas que a gente vai estar juntando, agregando. Isso são os conteúdos específicos. E aquilo que a Pamela estava falando são as etapas.
Então, eu tenho que ter uma proposta da sequência de atividades. Ora, o calendário, quando eu vou construir, construam a curto prazo. Não façam um projeto para um ano inteiro, gente, porque vocês vão ficar loucos, vão enlouquecer. Façam curtinhos, pequenos projetos. Às vezes, pequenos projetos unidos vão dar um grande projeto, uma apresentação para o final do ano, mas percebam que a gente vai fazendo as construções. E aí, as etapas seria a sequência das atividades. Então, por exemplo, o meu aluno vai pesquisar e ele vai, a partir da questão norteadora, a partir das hipóteses, ele vai começar uma pesquisa. Ele vai ter que te trazer um registro. Esse registro pode ser discutido pela turma, ele deve ser garantido, ou seja, assim, ver se realmente são informações pertinentes, reais, verdadeiras. A verdade é o que dá um sentido para a ideia de ciência. Há a verdade absoluta? Não. A ciência é algo em construção permanente, mas tudo que é dito tem que ter uma prova real, né? Então, assim, o que é uma prova real? Um trabalho, por exemplo, um museu de arqueologia, ele traz, por exemplo, fotos, né, de ossadas e tudo. Inclusive, aqui o Museu de Zoologia, aqui junto ao Museu do Ipiranga, eles têm um acervo bastante rico sobre isso. Cumpridas as etapas, né, aí a gente tem o produto final. O produto final, gente, ele deve ser decidido de forma colaborativa. Por quê? Porque quando eu for fazer o planejamento, eu preciso envolver os meus alunos. Eu preciso perguntar para eles, sabe, Pamela, quanto tempo você vai gastar para fazer uma pesquisa? Você tem como fazer a pesquisa na escola? Você tem como fazer pesquisa em um livro? Você tem acesso à internet? E tudo isso vai organizando a cabecinha deles, entendeu? Então, a gente precisa do produto final para que eles compreendam o processo, né? E aí, eu falei de dinossauros, nem sei porquê, me apareceram dinossauros na frente. Mas eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelo projeto de sapos. Eu adoro sapos. Então, assim, pensar em sapos, animais de jardim, né? Culturalmente, como é que vive determinado povo, né? E por que eles pensam daquela forma? Não importa o tema. Importa é que vocês construam uma pergunta, um questionamento. Por que o questionamento, gente? Porque toda ciência ela é construída a partir dos questionamentos, né? Então, experiências são construídas a partir de questionamentos. E o tema tem que ser o centro de interesse do meu estudante. Por quê? Porque quando eu me interesso por um assunto, não tem quem me segure. Eu vou pesquisar, eu vou dar um jeito, eu vou à biblioteca, eu vou pela internet, eu vou buscar, porque eu tenho curiosidade. E é isso que a gente tem que partir, da curiosidade das crianças. Tornar essa aprendizagem de forma criativa. E o que vocês vão perceber depois de um projeto como assim bem estruturadinho? Outra questão. Essa estrutura de projeto, sabe, Pamela, tem que ser apresentada para o estudante. Seja ele de primeiro ano, seja ele de segundo, ele tem que ter essa estrutura e eles têm que compreender isso. Então, você imagina, Pamela, às vezes a gente tem aquelas crianças que têm dificuldade com o calendário, com as horas. A gente pode usar esse momento para aprendizagem, ok? Muito bem. E a avaliação? A avaliação é por rubrica. O que significa uma avaliação por rubrica? Significa uma avaliação qualitativa. Eu não vou dar valor de 0 a 10, de 0 a 100. Eu vou, na verdade, fechar com eles quais são os aspectos que eles vão trabalhar. Quais são as habilidades que eles vão ter que desenvolver? E aí eu vou ver se o meu aluno, na verdade, conseguiu ou não se engajar, participar,
se ele atingiu as expectativas sobre as competências. Entendeu? Então, eu construo com o aluno. A ideia seria essa, né, Cris? A avaliação é construída com os alunos de maneira transparente. Por quê? Porque eu vou paulatinamente vendo o desempenho deles. E aí, isso permite o quê? Que eu avalie o projeto também, se funcionou, se não funcionou, o que foi bom e o que não foi, para aperfeiçoar um próximo projeto. E isso inclui também a autoavaliação. O professor se autoavalia e os alunos também. Ah, eu trabalhei mais nisso, mas trabalhei menos naquilo. Entenderam? Então, é uma forma de envolver plenamente os nossos alunos. E a gente fala tanto em autoavaliação, mas a gente sabe o quanto é difícil se autoavaliar. Sim. Né? Então, se a gente começar esse processo de autoavaliação com os nossos estudantes desde o ano, acredito que fique mais fácil da gente olhar o nosso trabalho com uma crítica, pensando no que a gente pode melhorar. Melhorar e aperfeiçoar. A ideia é que, claro, a gente sempre faz o nosso melhor, mas talvez, em algum percurso, em algum momento desse projeto, eu poderia ter me dedicado mais, ou eu poderia ter feito de uma outra forma, né? Poderia ter mudado algo. Então, eu acho que a autoavaliação serve para isso. É muito importante, tanto para o professor quanto para os estudantes. Sim, pensando, sabe, Pamela, que não vai ser o primeiro projeto que vai sair perfeito. O primeiro projeto pode sair meio capengando e a gente vai percebendo. Lembre que planejar pressupõe que eu vou avaliar as etapas desse meu planejamento e ver o que funcionou e o que não funcionou. Mas, gente, façam, realizem. Né? Parece pouco pertinente a gente fazer uma TPC dessa agora, no final do ano, mas ela está sendo pensada para que vocês, em 2023, possam já ter em mente a ideia de um projeto. Não é difícil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, procure a nós aqui no Núcleo Pedagógico, tanto eu quanto a Pamela, nós estamos à disposição de vocês. Tá? E nós queremos ajudar. Por quê? Porque para o professor vai ser enriquecedor e para o aluno muito mais, tá bom? Então, aqui ficam as referências, tá? E gratidão. Por favor, não esqueçam de preencher a nossa avaliação, colocar mais sugestões, temas que vocês queiram que a gente trabalhe. A gente não sabe ainda como vai ficar o formato do ano que vem, mas, de qualquer forma, esse canal é um canal que a gente tem aberto com vocês, tá bom? Gratidão. Pamela, muito obrigada, foi ótimo, né? E a gente espera que tenha sido proveitoso para todos vocês. Com certeza. Tchau, gente.